Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda terça-feira comigo. Toda terça não, toda semana, porque eu não lanço mais as terças os episódios. Aliás, faz tempo que eu não lanço as terças. Estou lançando toda semana. Então, entre terça e quinta sai o episódio. Não sei que dia você vai estar ouvindo, mas é isso. Obrigado a você que chega toda semana, que você curte, compartilha, divulga. Ajuda demais. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, dá 5 estrelinhas. Porra, isso quebra um galho, faz a gente chegar, faz a gente se destacar aí. Se você está ouvindo pelo iOS, pelo Amazon Podcast, pelo Deezer, favorita a gente também, que ajuda e divulga e compartilha. Beleza? Quero falar de dois recebidos aqui rapidinho antes da gente começar o papo. Chegou para mim o Rodrigo Casarim, me mandou o livro novo dele que está lançando, A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo. O Rodrigo fez uma coletânea de contos que ele escreve para a página 5 da UOL. O Rodrigo aí que é super atento à literatura nacional, internacional também, ele faz um trabalho muito bonito com a literatura. Ele está lançando o seu livro, A Biblioteca no Fim do Túnel. Valeu, Rodrigo, logo logo ele vai estar aqui falando. E o meu querido amigo, Leonardo Valente, que já esteve no Rabiscos, está lançando também o seu novo livro, Relicário de Cuspes, pela Besouros Abstêmios. O Casarim está lançando pela editora Arquipélago. E o Leonardo está lançando pela Besouros Abstêmios, Relicário de Cuspes. Uma capa bem legal aqui, ó. O nosso convidado está vendo já. É um Jesus Cristo com um peixe e uns girassóis aqui. O Leonardo já teve aqui no Rabiscos falando sobre o seu livro Criogenia de D, ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos, que ele lançou em 2021. Obrigado, Léo. Vou ler, comento aqui também com vocês e a gente vai falando. Bom, sem mais delongas, vamos para o papo de hoje. A gente vai receber o querido e talentoso Schneider Carpegiani, que é doutor em Teoria Literária e Jornalística, curador de eventos, vai estar como curador da Bienal do Livro de Pernambuco e do Festival de Literatura do Recife, foi editor da Cesárea Edições e da Suplemento Pernambuco, e do selo também, Suplemento Pernambuco. A Bienal do Livro de Pernambuco, que é a maior feira literária do Nordeste, vai acontecer agora entre 6 e 15 de outubro, sob o tema Fome de Quê? Você é o que você lê. Schneider, querido, seja bem-vindo ao Rabiscos. Oi, Tadeu, tudo bem? Tadeu, em primeiro lugar, uma alegria participar do podcast. É um tempo que a gente está para marcar alguma A coisa e fazer gente, essa a gente se conversa. Que bom que namora deu para certo agora. participar. Exatamente, acabou finalmente dando certo para acontecer. E assim, eu acho que é legal a gente falar, sobretudo, desse tema, do Pernambuco, mas na verdade falar sobre curadoria, né? Que eu acho que é um tema que, para mim, ele atravessa não apenas a questão de se fazer eventos, mas também de pensar uma edição. Um pouco antes de começar o papo da gente, veio umas lembranças na minha cabeça de quando eu comecei a cobrir literatura como repórter em jornal diário, né? E isso assim, 2003, 2002, mais ou menos, e era engraçado, porque assim, todos os eventos literários naquele momento específico, né, da virada do milênio e tal, era curioso porque assim eles tinham e isso seguiu até esse padrão ele seguiu até o final dessa primeira década, que era basicamente a gente tinha os mesmos autores, né, nos eventos. Eram sempre tinha, vou citar alguns nomes, mas esses nomes é bom porque eles servem, né, como um padrão, né? Era Luiz Fernando Veríssimo, Inácio Lula Brandão, é, todos eles, esses grandes nomes que muitas vezes eles iam lá para falar sobre esse processo de redemocratização que eles viveram nos anos 80, ou quando a gente tinha algum nome estrangeiro, a gente tinha sempre os mesmos homens brancos falando, vindo do continente africano, falando de literatura africana, que era Mia Couto, Aqualusa, isso permaneceu durante um grande tempo. Ou senão a gente tinha os mesmos nomes dessas grandes editoras, né? Companhia das Letras, Record e tal. E foi interessante, né? Porque quando houve a partir de 2010, essa estrutura ela começou a ruir um pouco. Então, assim, para a gente que
está fazendo a curadoria, não só, eu falo isso não somente na hora de montar um evento literário, mas também montar uma edição. Então, nessa época, eu comecei a trabalhar como curador, aumentou o desafio, porque você via que o molde estava se quebrando por uma série de razões, e também veio talvez a coisa mais importante, eu acho que aí é que vem o trabalho do curador, né? De estar atento ao que está acontecendo. Não é a coisa de vamos dar mais vozes, dar voz. Não. É a gente estar atento à quantidade e à diversidade da produção que está sendo feita para além de uma fórmula. E você acha que essas mudanças estão vindo como? Porque recentemente a gente teve uma polêmica danada envolvendo a Flip, há uns 3 anos, com uma homenagem para Elizabeth Bishop. E depois a Flip, por exemplo, mudou para um conselho curatorial. A gente teve discussões sobre montagem de mesas, montagem de debates. Como que é cuidar da literatura, Carpe? Como que você vê isso dentro dessa evolução? Porque você fala de 2010 para cá, mas a gente tem uma literatura também conservadora e uma literatura nova que está chegando, que muitas pessoas nem gostam de falar muito que é literatura, como aqueles livros em forma de pílulas, de listas, que estão sempre nos mais vendidos. Como que é ter essa visão em 2023? Como que é cuidar disso tudo? Olha, em primeiro lugar, assim, a gente pensar nesse momento, assim, nessa virada, né, que eu estava falando. Em primeiro lugar, a gente pensar a gente está agora os 10 anos, né, das jornadas de 2013. Se 2013, por um lado, ele trouxe para a gente toda essa onda reacionária, né, que a gente viveu nesses últimos anos, o fascismo, por outro lado, também ele trouxe a última onda feminista, também veio junto. Veio também uma abertura, né, de discussão de pauta, ativismos a questão negra, a questão LGBTQIA+. Houve essa pluralidade de discussões que isso veio a partir de 2013 para cá. E, por outro lado, também foi uma época também que houve uma expansão, né, de editoras novas surgindo no Brasil, as editoras com vozes e fazendo um trabalho muito bom, sem ser necessariamente aquela coisa do mainstream que a gente tinha, Record, Companhia das Letras ou Cossack Naif, que eram editoras bem mais elitistas. A gente teve também, foi um período também que começou a ruir esse monopólio dessas grandes redes de livrarias, né, como a Record, desculpa, não, a Saraiva, a Cultura, que elas começaram a ruir, né, que aquilo ali era um modelo, sobretudo da primeira década desse século, isso ruiu, chegando novas livrarias, e eu acho que isso tudo preparou uma mudança. Olha, tem mais coisas acontecendo. Se a gente lembrar de alguns marcos importantes, por exemplo, essa primeira Flip que Josélia Aguiar ela organizou em 2017 sob Lima Barreto, que ela colocou, né, o mesmo número de autores negros e brancos na discussão. Aliás, E veio admiro uma muito a época também, Josélia. Um dia eu quero bater um papo com a Josélia aqui no Rabisco. Eu admiro muito ela. ela é super, super minha amiga, ela vai adorar. E assim, e um pouco nessa época também eu estava editando o Suplemento Pernambuco e também eu estava atento a isso, assim, que era meu trabalho de repórter. O trabalho de repórter, misturando com o do curador, era de estar atento ao que estava acontecendo. Se eu apenas continuasse reproduzindo as mesmas editoras, as mesmas conversas, e eu não estava fazendo meu trabalho de pesquisa. O trabalho de repórter, que eu me considero para além, na célula básica que eu tenho, é justamente fazer essa pesquisa. E é engraçado, né? Porque assim, no momento em que a gente está, isso eu falo 2016, 2017, onde a gente está começando a pensar essas curadorias e os trabalhos de edição com essa diversidade, né? Pensando ter o mesmo número de autores, de autoras escrevendo e tal, a gente escuta muita coisa bárbara, né? Uma das coisas, por exemplo, mas
essa coisa de colocar o mesmo número de autores e autoras, negros e brancos, de diversificar editoras, não é um trabalho natural, é um trabalho forçado, é um trabalho artificial. Olha, o que é natural? Eu não tenho a menor ideia do que seja uma coisa natural. Tudo é artificial. Tudo, ele passa por uma reserva de mercado. A gente tem que fazer, a gente tem que pensar, a gente tem que. Se a gente achar que é natural, que até 2010, a maioria dos eventos literários eram feitos por homens brancos, todos das mesmas editoras, e claro que isso era natural, isso era uma construção. Isso era uma construção. É, e da mesma forma, a gente teve que forçar para ter uma mudança disso. Hoje em dia isso não é muito mais aceito. E a outra coisa que se ouvia muito é você está trocando a questão literária pela questão identitária. Meu amigo, o que não é identitário, tudo é identidade. É aqueles brancos que estavam falando há 20 anos atrás, em todos os eventos, eles têm a identidade deles de branco. Sim, tudo é identitário e tudo é artificial. Hoje, o que eu acho que, na verdade, nesse processo todo, é em que em que não dá mais para você fazer uma grande curadoria sem escutar vários polos ou pensar nas várias regiões do Brasil que estão produzindo. Eu me lembro muito de uma treta que teve no Instituto Moreira Salles. Meu Deus, acho que foi, eu não lembro se foi em 2018, evento de poesia. E naquele evento de poesia houve uma treta, né? Porque eles fizeram um evento de literatura brasileira e só havia autores do Sul e Sudeste. Hoje em dia não dá para fazer mais isso. Essas porradas fazem a gente acordar. Ou como, por exemplo, teve em 2000, acho que 2017, esse mesmo ano mais ou menos, uma academia dessas de letras, não era brasileira não, era uma outra academia no Rio de Janeiro de letras, uma coisa assim. Eles iam fazer um evento sobre Carolina Maria de Jesus. Lá no evento era aquela escritora Lisa Lucinda. Aí um dos acadêmicos lá falou: olha, a gente está dando espaço para o trabalho de Carolina Maria de Jesus, mas assim, olha, isso aqui não é literatura, isso é sociologia, isso é outra coisa, mas a gente respeita ela como sociologia e tal. Hoje em dia não se falaria mais isso. Hoje em dia não se falaria mais isso. Por mais que o cara pense isso, ele não vai falar. Por mais que uma instituição grande dessa, é muito difícil uma instituição grande dessa, vamos dizer, como diz aquele, não inviabiliza, um IMS Pony, fosse lançar um evento literário, por mais que o curador, no fundo, achasse, olha, para mim só existe é, 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 poeta no sul-sudeste. Jorge Brasil não sabe fazer poesia. Mas ele não poderia fazer isso, porque assim, existe agora uma rede que vai brigar contra isso. Né? Assim, é claro que, por outro lado, a gente corre sempre o risco também da comodificação. E esse é um perigo que não se pode deixar. Assim. A gente não pode achar que a gente tem tantos eventos literários no Brasil, tantos autores escrevendo. O perigo é a gente ficar repetindo os mesmos autores, as mesmas conversas, os mesmos temas, porque aí a gente vai estar recorrendo no mesmo problema de 20 anos atrás. Quando você faz uma curadoria, por exemplo, da Bienal do Livro de Pernambuco, e você tem essa visão de olhar para a margem, ou além da margem, olhar a periferia, aonde estão as resistências? Porque, como você falou, em uma última análise, uma Bienal do Livro, ela passa por uma situação de mercado, né? Em instância final, né? Uhum, Você fala de um uhum. mercado literário. É, Como que é esse diálogo, Carpe? por exemplo, ano passado eu fiz uma parte, eu fiz até eu e Josélia, a gente fez a Bienal do Livro da Bahia. A gente dividiu a curadoria. Eu fiz a parte público jovem, a Josélia fez a parte do café literário, né? Assim, aí numa Bienal a coisa já muda um pouco de figura. Por outro lado,
você tem que pensar, claro, no desejo dos expositores do evento. É claro que literatura sempre é mercado. Sempre, 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 sempre é mercado. Literatura em qualquer momento, tudo é capitalismo, tudo acaba sendo comodificado, tudo vira a bike laranja do Itaú. No final das contas, tudo vira isso. Mas o que eu fico pensando é isso, assim, é diferente, por exemplo, do Festival de Poesia, eu estou fazendo um festival de literatura do Recife, como eu fiz há alguns anos já. Mas no Bienal a gente tem que ficar atento, e até mesmo dentro dessa coisa bem mais comercial que tem, né, desses influencers, desses autores que escrevem essas pílulas de autoajuda e tal, até mesmo dentro deles você pode procurar a diversidade desses autores. Você pode procurar. Não dá para ignorar. Não, 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 não. E eles não são problema. Eles não são problema. Eles não são problema. É claro, no evento como Bienal, você não pode trabalhar com nichos, você tem que trabalhar com a ideia do mercado e dentro desse mercado ver a diversidade que ele tem. Numa publicação de literatura, como era o Suplemento Pernambuco, que eu editei, é claro que eu procurava o meu nicho. Uma vez eu estava num evento literário, acho que foi em Brasília, lá um cara levantou a mão para mim e perguntou: eu não leio o suplemento porque ele não fala assim, ele não trata de literatura fantástica ou de Harry Potter, sei lá, uma coisa desse tipo. Eu disse assim, mas, gente, não, mas tudo bem, ele não trata porque esse nicho não precisa de mim. Ele tem os caminhos dele para se divulgar e para pensar aquilo que ele não precisa de uma publicação como o Suplemento Pernambuco era, ou como a Quasicum, ou como o Rascunho. Não precisa, porque são outros nichos, é outra forma de divulgação. E a gente não tem que falar para todo mundo. Não tem, não tem. E eu nem sei o que é todo mundo. Isso me lembra uma falácia que eu tinha quando eu trabalhava em jornal diário, que era, olha, você tem que fazer um texto claro, porque senão o leitor não vai entender. Seja lá quem for o leitor, porque ele nunca me disse quem era o leitor, né? Na verdade, você tem que encontrar quem é o Quando você seu vai colocar leitor. essa régua, né? Exatamente. E assim, e é complicado isso, Tadeu, porque isso acontece muito com literatura, né? Porque eu tenho certeza que no jornal, no caderno de economia, ou de uma revista de economia, um caderno de economia de um jornal, eles não estão preocupados que um burro feito eu, que não tem a menor ideia de nada sobre economia, que não sabe o que é Eu déficit, também. nada, de explicar alguma coisa para mim. Mas por que a cultura você tem que vai lá explicar tudo, né? A gente tem que atingir, a gente tem que atingir, a gente tem que fazer o leitor da gente, né? Cara, é muito interessante ver você falar assim, porque eu sou muito fã da Suplemento Pernambuco sob a sua curadoria. Por que que eu falo isso? Porque eu senti esse diálogo comigo, que trabalho com literatura também, né? Além de escrever, tenho esse podcast, eu me senti muito contemplado. E eu acho que esse cuidado, às vezes, de como que vai chegar muito no outro, pode impedir muito o crescimento dentro disso que você está falando. Como que Uhum. você vê o leitor brasileiro? Vamos falar deles agora. O leitor brasileiro, como que você acha que as emoções são tocadas hoje? Porque a literatura nada mais é Uhum. do que provocar sentimentos, provocar emoções, provocar Uhum. Uhum. amores, dores, saudades e tudo mais. Uhum. Como que esse leitor tá sobrevivendo hoje no Brasil e o que que toca eles, o que que faz movimentar internamente essas pessoas? Eu sempre fico pensando nessa coisa do tocar o leitor, né? Assim, porque eu, é, e isso era uma coisa que me anima muito em fazer. Me animava quando eu fazia o Suplemento Pernambuco e me animava quando eu fazia jornal diário, essa rapidez com que muitas vezes você tem essa repercussão com o leitor. Eu sempre fui a pessoa que eu procurei afeto
em jornalismo, assim, no sentido de editar e de escrever textos e de compilar textos, né? Que eles, de alguma forma, eles motivem o leitor, né, a ir atrás de um livro. Uma coisa que eu percebo muito desse leitor, e eu falo isso sobre o leitor que eu acompanhei no Suplemento Pernambuco e o leitor que eu via mais porque era o que mais falava e tal. É, eu não já é um grande clichê falar que o Brasil tem poucos leitores. Deve ter pelos números que tem, mas mas nesses poucos existe empolgação por literatura que é incrível assim. Nos últimos anos a quantidade de gente é, voltou a se interessar muito por literatura via as trocas que acontecem nos clubes de leitura, sejam esses clubes, seja pelo Leia Mulheres e tal. Isso mudou o cenário absurdamente. A quantidade era incrível. Se fala muito que essa falácia que as pessoas não leem poesia, mas os textos mais lidos do suplemento que a gente via lá, né, pela, pela métrica do Google, eram textos sobre poesia, eram autores de poesia. O público, a quantidade de leitor fiel que tinha quando a gente postava matérias sobre esses autores, né, afro-brasileiros que emergiram nos últimos anos, como Eliana Alves Cruz, Itamar, ou a Conceição Evaristo, que é de uma outra geração, mas o nome dela ficou muito forte, sobretudo nos últimos 10 anos, ou mesmo Ana Maria Gonçalves. É impressionante, porque é um livro de 1000 páginas que foi jogado no mercado celebradíssimo, né? e é celebradíssimo e é muito lido. As pessoas leem aquilo, as pessoas sabem a história de cor. Assim, pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas de várias classes conhecem aquele livro. Ou a quantidade de leitor que tem a Ana Martins Marques, né, que é aí de Minas. Assim, eu acho que é isso. Assim, eu sinto esse leitor brasileiro atualmente muito vivo. E assim, é, nunca é incrível também a quantidade de gente escrevendo coisa boa sobre literatura, que às vezes não está nos jornais, até porque tem nem espaço para isso no jornal de publicação. Mas gente que chegava discutindo literatura, interessado com aquilo, né? Eu acho o Brasil ele pode não ter um grande número de leitores, mas achar que o Brasil não tem um potencial de ter um número muito maior de leitores é uma falácia. Achar que a literatura é menos importante é uma grande falácia. É uma grande falácia, porque essa empolgação que eu vejo nos eventos literários e tal, na forma das pessoas se apegam a essa nova, sobretudo essa nova literatura brasileira, isso é incrível. Se isso vai ficar daqui a 20, 30 anos, ninguém sabe, não importa. O que importa é agora, o que importa é agora, dá para saber. Eu queria falar um pouco da Suplemento Pernambuco, porque Sim. você citou os outros, né? O Rascunho, 451. Nos Uhum. circuitos literários é muito falado, né? E você ficou à frente muito tempo na edição do Sim, suplemento, né? É, sim. como que foi a sua saída? O que que você deixou ali de legado? O que que você cresceu e como que você fazia esse trabalho? Porque eu tenho Uhum. certeza que muita gente está chegando aqui que queria ouvir essa resposta, quer saber um pouco da suplemento. Ela é, sem Assim, dúvida, claro. bem importante. Assim, em primeiro lugar, eu acho que o Pernambuco ele fez uma coisa que eu acho. Eu entrei lá em 2014 como editor assistente, o editor era Raimundo Carreira, em 2015 eu comecei a ser editor de suplemento, né? E foi justamente esse período, né, que ele começou a crescer, a gente abriu rede social para ele, teve um site, e a gente viu que a gente precisava expandir o suplemento. E é interessante porque, em primeiro lugar, é um jornal que feito no Nordeste, né, feito fora feito em Pernambuco, feito fora do Rio São Paulo, onde em geral
estão todas as publicações, que teve um alcance nacional. Ele chegava, ele vendia no Brasil, quase no Brasil todo, é, ele circulava nas questões de discussão, e eu acho que o que era bizarro era porque era um jornal todo bancado com dinheiro público, que assim, apesar das vendas e tal, mas ele tinha um mecenas que era o governo, mas que tinha uma de pauta e de ação absurda, tipo, É dinheiro. a gente tinha, era assim, era um jornal que tinha, era uma coisa muito absurda o Suplemento Pernambuco, porque assim, apesar dele ter venda e assinatura, ele tinha uma coisa que era, ele precisava ter um mecenas, esse mecenas era o governo, né, que bancava aquilo ali tudo. E a gente tinha uma liberdade de pauta ali que era uma coisa utópica, assim, tipo, e muitas vezes essa liberdade de pauta ela não batia com o que o governo do estado estava pensando. Por exemplo, a gente teve uma postura desde o início contra o golpe de 2016. O governo do estado na época era a favor do golpe e não houve nenhum empecilho, assim. E o jornal ele teve uma postura muito política, muito de esquerda, muito de pensar em mapear essa produção brasileira, em diversificar as pessoas que estavam falando, e isso acontecia porque, assim, era o trabalho de jornalismo que eu, Igor Gomes, que trabalhava comigo, Carol Almeida, que trabalhou antes no começo, tínhamos, porque assim, a gente via que o Brasil estava passando por um momento diferente, que havia outras vozes fazendo coisas muito interessantes, e que essas vozes não necessariamente elas estavam em São Paulo, ou essas vozes eram brancas, ou eram transexuais, ou estavam na Companhia das Letras. Assim, e aí sim, aí a gente precisa, olha, vamos ver, vamos mapear o que está acontecendo. E para isso você tem que ficar muito atento. Claro, houve sobretudo no início uma coisa bem rígida. Olha, a gente vai ter que ter a mesma quantidade de autores negros e brancos escrevendo, vai ter que ter a mesma quantidade de homem e de mulher, vai ter que ter autores LGBTQ, vai ter tal. Isso no começo era muito rígido, sobretudo em 2016, 2017, mas depois ficou bem mais fácil, porque a gente acompanhou essa mudança do mercado, né? Acompanhando as letras hoje, outras editoras, eles estão preocupados com isso. Ricardo Aleixo sai pela Todavia. A Companhia das Letras tem um departamento só sobre autores de literatura de autores pretos. E era muito bizarro, né? Eu me lembro, quando eu entrei de suplemento, a gente, eu tive, acho que, sei lá, dois momentos lá, porque a CEPA ela tem o conselho editorial, né? E só teve dois momentos que meio que me chamaram e disseram: o que é isso que vocês estão fazendo? Um foi logo no começo, quando a gente publicou um inédito do o outro era do tamanho de um punho, eu não era editor, mas era assistente, da Angélica Freitas, que era aquele poema da Angélica Freitas, que era todo feito a partir do Google. Ela botava a mulher, alguma coisa, aparecia no Google. Aí perguntaram, aí chegou para a gente, um cara lá do conselho, para a gente falou assim: ei, o que é isso que vocês publicaram? Isso aqui não é poesia. Ou seja, na hora que o cara falou isso, eu pensei, yes, a gente acertou. E hoje em dia eu trabalho na Angélica Freitas canônico, né? Angélica Freitas é o nome Lembrar canônico disso, hoje. sem dúvida. Todo mundo passou por aquele livro. Em 2017, 2016, ainda, 2016, 2017, não lembro ainda, quando estava começando a emergir, né, os estudos sobre Maria Firmina dos Reis, a gente deu uma capa com Maria Firmina dos Reis. E eu me lembro que chamaram lá e disseram assim: olha, vocês vão dar uma matéria sobre uma autora que não tem cara, ninguém sabe quem é. Vocês não acham que isso essa coisa de identitarismo sociológico de vocês estar ultrapassando a coisa literária? Aí, quando você escuta isso, você tem que se fazer, sobretudo numa situação como essa. Eu me fiz de doido, fingi que não vi,
e passou e pronto, tá. E deu certo. E assim, hoje, ano passado, Maria Fernanda dos Reis foi homenageada da Flip, É, né? Foi o que a gente está discutindo agora. sim. As questões vão mudando, né? O que antes, para a coisa parecer natural, já que não existe nada natural, tem que ser forçado, você tem que arriscar. Cara, e o que que falta para a literatura hoje? Porque eu sei que você está falando de mudanças importantes, significativas, mas eu sei que você não está falando também de um cenário perfeito e ideal, né? O Não. que que falta? O, o caminho que a gente está trilhando, ele está com mais obstáculos aonde? Eu acho que tem em primeiro lugar, eu acho a gente precisa ter uma pessoa acredita muito, um trabalho de fomento, de fato, do governo em relação à literatura. Isso precisa ter, assim, de apoio, de fazer as pessoas lerem, de melhores bibliotecas, de mais acesso ao livro. A gente está vivendo um período em que de baixíssimo, de que a gente está discutindo que o governador de São Paulo quer acabar com o livro físico e ficar passando esses livros digitais que não tem força nenhuma. Ou seja, a partir daí você já tira essa relação com o livro. Tem que ter fomento e e a gente tem também que parar de sacralizar, talvez uma ótima forma de fazer a literatura chegar para mais gente também nesse processo, talvez seja de sacralizar mesmo. A gente coloca às vezes o livro como uma coisa muito, o livro vai salvar a sua vida. Não, o livro vai foder sua cabeça, vai prejudicar a sua vida. É por isso que ele tem que entrar na sua vida, para fazer você pensar, fazer o livro circular sem ser aquela coisa, né? Assim, a gente não lê um clássico da literatura apenas porque ele é um clássico, mas porque ele continua falando um problema para a gente. A gente não vai ler um autor novo só porque para dar uma força para o autor novo, porque de alguma forma ele está falando um problema para a gente, da mesma forma que aquele clássico está falando. E para isso é preciso fomento. A mão do Estado é fundamental para isso. Eu trabalhei anos numa editora pública e via o quanto só o poder público poderia me dar determinada oportunidade de fazer o que eu fiz, tanto de editar livros por preços muito bons, fazer uma publicação literária mensal que custava R$ 5, depois passou a custar 8, mas assim, um valor muito barato, que também estava toda disponível online, que pagava os colaboradores. Isso o Estado tem que fazer até que haja uma mudança, né? É como, por exemplo, a questão das cotas, né? Tipo, com as cotas, a gente está vendo a mudança nas universidades, o cenário. Quando eu fiz universidade, que eu acho que, mas na época que você fez, só tinha gente branca de classe média, né? Fazendo universidade no Brasil. Todo mundo era mais ou menos parecido, né? Tinha as mesmas escolas, fez as mesmas coisas. Isso tem que ter um fomento público. A gente é da mesma época, mas a gente se comprometeu aqui a não falar a nossa idade. Não, não falamos disso, falamos de épocas apenas. Somos da mesma época. Você falou dos clássicos, você falou desse importância do Estado, né? Quando você vê esses autores novos, você que é super antenado aí, pra falar antenado também entrega na cidade. Você que é super antenado, né? Quando, A mesma, apareceu uma parabólica aqui, né? super. Quando a gente vê, por exemplo, o querido Itamar, né? Com o Torturado, que as pessoas falam, nossa, já nasceu um clássico, né? E você, assim como eu, você gosta dos autores clássicos brasileiros, você gosta dos autores clássicos da América Latina, a gente já conversou várias vezes sobre isso, Bolan, enfim. É, esse diálogo da literatura hoje que está acontecendo, quando as pessoas, né, os entendidos da literatura, não sei se isso é correto falar entendidos da literatura, mas quando falam que um livro nasce clássico,
ou que um livro ele é muito passageiro. Você não acha que estão querendo dar uma carga muito grande para a literatura, e às vezes a literatura só está ali para contar uma boa história? Como que você vê isso? É porque a gente é escravizado pela linguagem, né? A gente precisa desses adjetivos que não dizem nada como uma muleta. Tipo, você não tem o que dizer além. A única forma de você carimbar que um livro é fundamental para uma época, é dizer já nasceu clássico, assim. Por outro lado, também a gente pensa, podem, eu não sei se daqui, não dá para a gente saber se daqui a 100 anos alguém vai estar lendo algum dos livros que a gente comentou agora, como, por exemplo, o Torturado, por exemplo. Mas, por outro lado, é impossível pensar nos últimos anos, a Ultra do Tamanho de um Punho da Angélica Freitas e tal, mas é impossível pensar esses últimos 10 anos bizarros que a gente viveu sem esses livros. Qual foi o que em 2020, quando a gente estava todo mundo preso em casa por causa da Covid, qual foi o livro que fez companhia a todo mundo? Foi o Torturado. Era uma leitura. Quase que obrigatória, né? Todo mundo teve que passar por Torturado. Exatamente, exatamente. As pessoas, essas autoras que começaram a publicar depois, né, de 2013 para cá, elas podem ter gostado ou não, mas elas passaram por Angélica Freitas. Angélica Freitas foi a pedra de toque, como Itamar está sendo. Talvez não se valer, não vá se ler esses autores como essa grande obra literária que a gente está lendo agora. Mas, pensando na coisa da história da literatura, é impossível pensar nessa época sem esses livros, porque eles contam uma história de um período que a gente vive para além do que esses livros têm, né? Não, é impossível pensar. Eu fico lembrando, eu fico lembrando, por exemplo, hoje em dia muita gente não lembra ninguém está lendo mais o Filho Eterno do Cristóvão Tesa, mas é um livro marcante. A gente falou dessa dobra, né? Essa dobra dos anos 2000 para os anos dos anos 2010, 2000 para os anos 2010, foi um livro da dobra, né? Foi o grande best-seller da época, foi esse livro, ganhou todos os prêmios, estava em todos os lugares. É impossível pensar esse começo do século também sem lembrar do Filho Eterno. O que tinha naquele momento histórico que fez tanta gente se lembrar desse livro, né? Quando a gente pega o Torturado, a gente tinha um autor que estava escrevendo com o Brasil trancado em casa, com o ex-presidente trancado na prisão, que leu o livro lá, com também um Brasil também que estava interessado em descobrir uma história negra que estava sendo contada naquele livro, e muito bem contada, assim, foi uma profusão de coisas, assim. Da mesma forma com o livro da Ana Maria Gonçalves, ou Hum. tantos outros autores, assim. É interessante para além do que são desses... Então, assim, não tem como não dizer que Torturado, Um Defeito de Cor, O Filho Eterno, ou O Outro Tamanho de um Punho, não nasceram clássicos, nasceram. A gente depende desses livros para contar esse período histórico que a gente Eu viveu, está concordo. vivendo ainda. Eu concordo e assino embaixo. Você falou desse fenômeno pandêmico, né? Pós-pandemia, cá estamos, 2023. Você acha que o leitor está com fome de quê? Eu acho uma coisa que uma coisa que eu estava pensando muito. Eu só fechando essa coisa da pandemia aqui.
eu estava lembrando que na época, no começo da pandemia, muita gente estava lendo, teve um boom de gente lendo Jane Austen, né, na Amazon, estava sendo muito vendido Jane Austen. Eu fiquei pensando, né, por quê? Por quê? Por que as pessoas estão lendo Jane Austen? Aí eu fiquei pensando depois assim, caralho, é justamente livros sobre pessoas que estão trancadas em casa, né? Tipo, o livro genial são Hum. pessoas que são claustrofóbicas aquilo, chega a ser doloroso ler aquilo. Você está lendo, você está claustrofóbico e você está lendo uma pessoa uma coisa claustrofóbica. Eu acho que a gente está com fome, na verdade, de mais discussão e de eu falo muito isso, sobretudo assim, pensando especificamente no Recife. Recife é uma cidade que ela está muito carente de grandes eventos literários. Assim, é uma cidade que, apesar de toda essa fama cultural que ela tem, é uma cidade que está em coisa de literatura, ela está muito deixada de lado, assim. Ela ficou meio fora de rota de grandes eventos literários, de lançamentos de livros e tal. Eu espero que a Bienal ela ajude a acender isso, e não somente para esse, mas também para a região, que da importância desses encontros literários. Assim, a gente, eu acho incrível a quantidade de leitor que tem no Brasil atualmente, de nomes como Carla Madeira ou Natália Timmerman e tal, é, que, que por conta dessas autoras estão sendo levadas a descobrir outras literaturas. E isso tudo aconteceu por conta de clubes de leitura. Né? Quanto mais gente se reúne para discutir livro, mais leitores aparecem. Né? Assim, a gente sempre achava que literatura era por um lado o leitor é uma atividade muito solitária, no momento que a gente vive na sociedade onde tudo a gente tem que participar de algum evento, sociabilizar e tal. Mas esses clubes literários meio que viraram uma chave disso, né? Assim, como é bom ler, ficar parado ali lendo, e como é bom dividir isso. E como é bom, por exemplo, para você como autor, você que é escritor e tal, eu vejo você compartilhando nas suas redes as reações dos leitores com o que você escreveu, né? O quanto isso deixa você menos solitário e quanto ajuda aquilo ali a você a pensar no que você está fazendo, né? Isso é muito verdade, porque quando as pessoas falam assim, quem não sabe também, e muita gente fala pela bunda, né? Ah, as pessoas estão sem tempo, as pessoas não querem mais parar para ler. E quando a gente vê os clubes se fortalecendo, eu mesmo participo de 2 clubes de leituras. E quando a gente vê os clubes se fortalecendo e as pessoas entendendo a importância de parar para ler um livro e para discutir ele, é muito mais do que a leitura por si só, pelo bel prazer, né? Ela está marcando um movimento, ela está marcando um tempo também. Um tempo acelerado, né? Uhum. Nós estamos num tempo acelerado. Hoje, as editoras, elas precisam se preocupar também com a sua cara na internet, com a sua velocidade, com os seus posts que hoje postado, amanhã estão velhos e precisa estar em voga o tempo todo, ou estar, de certa forma, numa bandeira, ou estar, de certa forma, num pódio e concurso e tudo mais. Você entende que a gente está vivendo um movimento literário também? Você entende que essa mescla de físico-digital, de interconectividades, ela molda também autor e leitor para um caminho que às vezes afunila não necessariamente porque o escritor quer contar, mas pelo que o leitor quer ler, ou por uma onda, às vezes por uma fama, não sei se eu posso dizer isso, mas acho que uma fama, porque você tem um rosto. Antigamente o escritor com fama, às vezes nem sabia o rosto dele. Hoje o escritor com fama, todo mundo sabe quem é o Itamar, por exemplo. Como que você vê isso? Assim, a gente tem que. Toda vez que alguém vem falar comigo, um autor e tal, sobre.
eu não sei se eu vou lançar, eu não sei se devo lançar tal livro, eu não sei se eu quero divulgar tal livro, não sei o que eu quero fazer. Eu sempre coloco, olha, você está escrevendo, você tá produzindo um processo, uma obra de arte que, a priori, ela não tem nenhuma relação com o mercado, de agradar ninguém, nem de nada. Agora, a partir do momento em que você coloca ela no mundo, você tem que entrar, saber que você entrou numa lógica capitalista. Numa lógica capitalista em que você tem que entrar. Até mesmo o mistério de não querer aparecer, né, para entrevista e tal, também é uma lógica capitalista que pode ser o marketing também. Você lançou, você cai naquela, você cai nessa roda e você vira bicicleta de Itaú. É claro que você precisa saber é, quais são os seus limites disso. Assim. Eu acho complicado, por exemplo, sei lá, é, é, pensar que eu vou escrever um livro mais curtas porque eu quero que ele seja um livro que ele circule bem nas redes sociais. Isso eu acho bastante complicado, porque aí você está querendo uma outra coisa. Você tá pensando no mercado, você está deixando a literatura em segundo, terceiro ponto. E outra coisa também que eu penso é como a gente consegue fugir dessas comodificações, né? Assim, nós como curadores, saber, curador, editor, a gente fugir desses, dessas fórmulas, tipo, são os mesmos autores, são as mesmas editoras, são os mesmos problemas, são as mesmas tretas. Como a gente fugir disso? É, é, as editoras também perceberem que, da hora de editar um livro, quando você coloca, usa também a mesma forma para editar os vários livros que chegam para eles, acaba vazando para o leitor. Né? Às vezes a gente vai pegar um livro, cara, e a gente vê que os livros eles estão editados do mesmo jeito, parece texto da Veja. Você já sentiu isso, né? É tudo igual, Verdade. é tudo igual. Isso mata a gente como leitor. Quando, na verdade, o que faz você continuar o livro, eu acho que é uma outra coisa. Eu acho que é uma outra coisa, é justamente a surpresa. É a surpresa da coisa. Uma coisa que eu gostava muito na hora de editar textos que são de imprensa, né, de caso suplemento, as coisas que eu editei já, era justamente pedir às pessoas para escreverem textos em que tivessem a ver com elas, para ouvir a voz daquela pessoa. Eu não estou interessado em editar um texto e colocar nele a minha voz, porque senão eu escrevo. O que é legal é justamente a gente ver a dicção daquela pessoa, a forma como ela coloca. Me incomoda, eu fico apavorado quando eu vejo um texto em jornal, em revista, todos com parágrafos muito curtos, assim. Eu tenho um pânico disso, assim, é uma fórmula de redação, né, que sobretudo veio da Folha dos anos 90, que os parágrafos têm que ter 3 linhas. Meu amigo, você só desenvolve muito bem um argumento legal em parágrafos de 3 linhas se você for dar Ou é a televisão, inteligência que artificial hoje em dia, pode ser a inteligência artificial. exatamente, mas assim, essa inteligência artificial ela chegou nisso porque foi criado esses manuais em que todo mundo já estava escrevendo do mesmo jeito. Essas frases, essas coisas, tudo vira meio Wikipedia. Assim, a gente fica falando, os problemas da inteligência artificial, mas na verdade a gente já estava agindo dessa forma. Antes já estava agindo dessa forma. A gente já estava agindo dessa forma. Eu me lembro que eu teve uma vez, eu estava para sair do trabalho em jornal, eles mandaram eu cobrir um show. Toda vez que tinha plantão meu, os editores ficavam meio apavorados, assim, porque eu falava umas coisas loucas nos plantões. E tal. Aí eu fui cobrir um show numa sexta,
para sair na segunda-feira, ou seja, você tem que dar um molho para a Show de coisa. quem? Você tinha o quê? Não, eu não lembro o que era. Ah, não lembro. Era uma coisa na rua, senão eu falava. Mas era uma coisa na rua, uma coisa pequena e tal. Deixa eu sair na segunda-feira. Aí disseram, olha, você tem que... eu não quero, a gente não quer impressão sua. Você tem que dizer o que aconteceu ali. Aí foi a coisa mais fácil do mundo, né? Eu peguei lá, eu peguei o setlist do show e botou assim, às 9 da noite, na sexta-feira passada, data tal, aconteceu o show da tal banda. A banda começou com tal música e seguiu e botei o setlist inteiro. O show demorou tantas horas e tal. Eu demorei mais uns 2, 3 meses nesse trabalho, né? Como você deve imaginar. Ah, imagino. Mas é isso, né? Se você quer como uma coisa aconteceu, foi isso, né? Não tem mais. Não tem mais o que dizer. Você é como a gente lê um texto mais para saber mais para ver o fantasma do que para ver o que aconteceu, né? É bem isso mesmo. O que é legal em literatura e até mesmo em reportagem mesmo, se você pensar naquele texto, nesse texto que viralizou agora da viúva de Gal Costa, né? Assim, Aham. por mais que Da você Piauí, queira né? ver todas aquelas, é, por mais que você queira ver todas aquelas fofocas ali daquela história, uma coisa que ficou muito forte, eu acho que fez a coisa circular mais, é porque o cara construiu uma vilã maravilhosa, que é terrível a coisa da fofoca da exploração da vida, mas tinha um fantasma ali, né? O, você tinha, por um lado, o fantasma de por que a outra aceitou aquilo ou não, que ficava fantasmagórico no texto, e ele criou um personagem que era fantasmagórico, né? Que era a mulher fatal o tempo inteiro de óculos escuros e fumando. Tipo, fantástico. Mais do que a história de Gal Costa, você vê pelo fantasma que tinha ali. Verdade mesmo. Cara, para a gente ir para a reta final, eu queria falar um pouco da Uhum, Bienal do livro de uhum. Pernambuco. O que que você tem de destaque? O que que você, pessoal É, do Nordeste, Pernambuco, ouve muita gente, aliás. Ceará. a gente, exato, a gente vai começar dia 6, vai até o dia 15, né? Esse ano a gente tem dois homenageados, que é Josué de Castro, de Geografia da Fome, e tem a Lia Tamaracá, que é patrimônio vivo do estado de Pernambuco, é uma, é uma figura que está finalmente, eu acho que recebendo no Brasil e internacionalmente a dimensão do que ela merece. Aí você pergunta também, mas é um evento literário, porque Lia Tamaracá, que é uma artista popular, uma cantora e tal. Lia de Itamaracá, ela pregou na cabeça da gente, acho que todo mundo, um verso que é um dos versos mais fortes é, é, e que dão mais capacidade de você fabular do que essa ciranda que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Você, quando com um verso desse, você consegue fabular o que você quiser com isso. Esse verso, para mim, ele tem quase o mesmo peso É daquele foda, microconto muito de, foda. de Monterroso, quando acordou o dinossauro estava ali. O que é uma ciranda? Qual é a ilha? Quem é Lia? O que é Itamaracá? Isso é maravilhoso. E além do que, a Lia Itamaracá, e a gente está falando de fome, ela é uma figura que ela pagou as contas durante muito tempo da vida dela, sendo merendeira em escola pública, em Itamaracá, que é uma ilha, né, aqui daqui de Pernambuco, uma praia. Então, quem melhor para entender sobre fome, na verdade, do que alguém que trabalhou como merendeira durante décadas numa escola pública, né? Quem melhor do que ela? Então, assim, a gente vai ter nomes como. Primeiro, a gente vai ter uma sessão lá chamada Encontros do Brasil, onde a gente vai ter figuras, né, díspares assim,
se encontrando e debatendo assuntos importantes do Brasil. Por exemplo, a gente vai ter Chico Sá e Marilene Felinto. A gente vai ter outro dia que vai ter Glicéria Tupinambá, que é essa líder ativista do povo tupinambá, né, também que é artista que confecciona os mantos, né, do Tupinambá, conversando com Heloísa Starling, né, essa grande historiadora mineira. A gente vai ter, por outro lado, também vai ter nomes como Marilene Felinto, vai ter Michele Verunski, Lira Neto, e tem esse cara aqui que ele é sensacional. Deixa eu pegar o livro dele aqui para dizer. Peraí, eu não sei se tu conhece esse menino aqui. Ele está com Pedro Vinícius. Já ouviu falar dele? Não, não Ele conheço. tem esse cara. Ele faz tirinhas, né? E tal. Ele tem mais de 1 milhão, quase mais de 1 milhão de seguidores Caramba, no Instagram o som da e ele. assim, e é incrível porque eu acho que ele é uma pessoa, ele conseguiu as charges dele, ele é do interior daqui de Pernambuco, elas têm um tédio uma visão. Eu acho que ele capta muito bem esse momento em que a gente tem tudo à disposição, e a gente está tão entediado como a gente vive. Eu acho que ele pega isso perfeitamente. Tem um que eu adoro, que é esse Pedro aqui, ó. Vinícius, né? Pedro Vinícius. Pedro Vinícius, ele saiu pela Cobogó. O nome do livro é Tirando Tudo, Tá Tudo Bem. Ótimo, adorei o nome. É maravilhoso. É como aquela expressão que tinha, né? Tá tudo bem, mas tá esquisito, né? Aham. Que tinha. O que você ia falar? Aí tem Isso. essa aqui dele, que é maravilhoso, que é era uma porta vazia, escrito terapia, e a outra um monte de gente correndo, quase caindo em cima da outra, escrito mudar o cabelo. É, é, aí tem outro que são duas mãos, e o desenho é meio feio, meio infantil mesmo, assim. Aham. É, exatamente. Outro que eu adoro, que é objetivo amar o próximo, obstáculo o próximo. Muito bom. E, e Super esse, e verdade. esse, e esse para terminar, que é o meu favorito, é um desenho completamente louco, né? Mas que eu acho que a frase ela é chave, talvez para terminar essa conversa da gente e para entender o momento que a gente está vivendo, que é raro, mas acontece muito. É isso. Eu amo isso. Eu Acho amo que isso. resume o nosso papo. Resumo, Cara, é raro, mas acontece muito. obrigado pelo papo. Foi uma delícia te ouvir. Espero você mais vezes aqui para a gente trocar ideia sobre outros temas. Também tá, também, Pô, Tadeu, só me chamar. rende Obrigado muito o nosso mesmo papo. Eu e adoro falar contigo. A gente sempre tem conversas ótimas, trocas muito boas. exato. Foi E muito legal e agradeço que finalmente finalmente, a gente fez o primeiro de Rabiscos. muitos, hein? Certo. Onde que o Exato. pessoal te acha? Onde que o pessoal se informa sobre a Bienal? Como é que é isso? Ó, a Bienal tá no Instagram, você pode ver no Instagram, o arroba é BienalPE, ou se você está lá no Google Bienal do Livro de Pernambuco, que entra rápido, e o meu pode ser pelo meu Instagram mesmo, que lá eu informo as coisas que eu estou fazendo, meus projetos e tal, que é o meu nome, Schneider, Schneider, Carper, Carpe, Vou tudo junto. deixar aqui na descrição, pra ficar mais fácil pra galera. É. Cara, obrigado, viu? Obrigadão pelo Obrigado, obrigado, obrigado também, Tadeu. pessoal de casa. Valeu, velho. Um abraço, Um abraço, um abraço. boa noite e até a próxima. Valeu, tchau. Próximo. Semana que vem a gente volta, pessoal de casa. Quem tiver reclamação, dúvida, sugestão, podcastrabiscos@gmail.com. As editoras que enviam material, quiser mandar material físico, segue aqui a caixa postal na descrição. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.